A capital mais populosa da região sul tem curiosidades únicas e que ninguém te conta, e você vai saber aqui agora. E a primeira delas é o silêncio. Bom, a gente está aqui numa rua que basicamente deveria ser uma rua um tanto quanto turística, pois aquele prédio à nossa direita é um museu egípcio, inclusive um dos únicos lugares que tem uma múmia ali dentro no Brasil. Então, teoricamente, você tem também um outro museu à esquerda, que seria uma continuação dele, porém os ingressos são vendidos separados. Então você tem uma grande área aqui, né, de diversidade cultural. Mas o que você observa é o silêncio imperando aqui. E esse silêncio, ele se estende praticamente em toda a cidade. Então você saindo da região central, você terá esse silêncio em todas as ruas. Então você dificilmente vai escutar vozes de pessoas falando pela rua, pelos comércios também você não escuta. E pasmem, dentro de condomínio, você também às vezes esquece que está morando dentro de um condomínio. Simplesmente você também não escuta as vozes ali acontecendo no momento, que não importa seja manhã, dia, tarde, noite, final de semana. Então você tem essa característica única de silêncio que você não consegue ver esse silêncio em uma capital brasileira. 2. A amplitude térmica. Entre as capitais brasileiras, Curitiba consegue ter amplitudes térmicas altíssimas. Logo então é a capital com maior amplitude térmica, fazendo assim em dias, por exemplo, que a temperatura de 6 graus como mínima pode alcançar até 28 graus. Então necessariamente aquele meme de você acordar ali de manhã, você tá ali vivendo aquele dia de Alasca, e depois 2 horas da tarde você simplesmente está com sensação de estar vivendo ali em uma região de litoral ali com calor. E isso acontece com muita frequência. Exatamente, pelo contrário, é muito difícil você simplesmente ter um dia ali que a temperatura fica estabilizada. Então muito se fala sobre São Paulo ter várias temperaturas, né, vários climas no mesmo dia, mas aqui em Curitiba a amplitude térmica ela está em outro nível. Então não é só a questão de chover, de fazer sol, de alterar toda hora, mas as temperaturas vão mudar de forma muito agressiva e muito rápido. Então às vezes você está ali com sua bermuda e sua camiseta ali 4:30 da tarde, quando deu 5 horas da tarde, prepare-se, pois pode vir um frio intenso do nada. 3. Ruas desertas. Essa é uma característica única também em uma capital brasileira. O brasileiro, como de costume, ele geralmente anda bastante a pé pelas ruas. E o que você pode estranhar pisando a primeira vez em Curitiba é que o maior fluxo de pessoas aqui é de carro. A gente está numa rua que, conforme eu falei antes, a gente tem um museu aqui, lugar totalmente aqui turístico. E logo à nossa direita a gente tem a entrada de um parque, um dos parques mais famosos inclusive da cidade. E a gente nota que o fluxo de pessoas é mínimo, o fluxo de carros ele é muito maior, ele não se compara. Então a gente tem na primeira rua à esquerda uma área comercial que também você vai estranhar e não vai ver aquele fluxo de pessoas ali passando como você é acostumado. E esse quadro ele se agrava em finais de ano. Então prepare-se para quando tiver aquele feriadão, tiver aquele depois ali do ano novo, sabe, aquele período de recesso, aquele período ali você vai ver uma cidade totalmente fantasma, deserta, com algumas pessoas apenas nos parques. Então as ruas você sempre vai ter essa visão. 4. Os parques têm utilidade. Sim, uma coisa que pouco se fala é que os parques de Curitiba, eles não são apenas para lazer. Curitiba é conhecido, né, pela sua grande quantidade de parques. Você pode notar que nos parques existe ali um lago, né, sempre, né, alguns maiores, outros menores. E esses lagos, eles fazem uma continuação, pegando os rios da cidade, que é justamente para quando tiver ali períodos de chuvas fortes,
aquilo dá vazão ali na região e ser ali um local para absorver aquela água, né? Para segurar ali, para a gente não ter problemas de enchente na cidade. Então, os parques de Curitiba, eles são planejados para ter essa função, na verdade. A questão do você ter ali o parque para lazer, ela é apenas uma função secundária. Então isso é pouco divulgado, e isso é uma coisa que ele é exemplo, né, por causa do período que nós estamos vivendo, de chuvas fortes, porque isso ajuda muito a cidade. 5. A maior parte da população está nas periferias. Sim, se você for buscar na internet hoje a quantidade de pessoas que vivem em cada bairro, você vai ver que os bairros que nós estamos acostumados a ver na internet, nos drones, toda aquela região de muita riqueza ali em volta da região central, né, os bairros nobres, eles são minorias em quantidade de pessoas ali, a população. E já na região ali que você tem em volta da cidade, você tem bairros ali enormes como Sítio Cercado, Boqueirão, o SIC, que é a cidade industrial, que é o maior bairro de Curitiba. Você tem bairro Alto na outra ponta da cidade também. Enfim, você pegando esses bairros, você vê que a maior população então está concentrada fora de bairros nobres. Então aqueles bairros que você vê sempre ali na internet, eles são bairros das redondezas do centro, são bairros nobres com muito luxo, mas a maior parte da população não está ali. Então a maior parte que representa a cidade, ela está em volta da cidade, são lugares que nunca são mostrados. 6. Todo mundo está no shopping. Sim, diferente do que se pensa, a praia do Curitibano, como dizem, não é o parque. Mas como assim não é o parque? Todos os curitibanos não ficam no parque ali no final de semana, no momento de lazer? Bom, existe uma questão aí que não é mencionada. Curitiba é uma cidade muito chuvosa. Muito. Nesse momento agora já choveu, parou, e não tem como ficar nos parques com chuva. Então os parques ficam vazios na maioria do tempo. É somente quando não está chovendo que existe movimento nos parques. Então, como a predominância aqui é a chuva, onde estão os curitibanos? Eles estão no shopping. A cidade tem uma quantidade absurda de shopping justamente por isso, porque ela consegue o movimento de shopping. Então, se você tiver num dia aí que tiver o tempo mais ou menos, não tiver sol, e você olhar, meu Deus, mas cadê todo mundo? Entra dentro do shopping e você vai ver, sim, está todo mundo no shopping. Então o principal ponto onde as pessoas ficam é o shopping, não os parques. 7. Natal e Ano Novo diferente. É como assim? Papai Noel é azul? Não, calma, eu já vou explicar. Bom, primeiro que o Natal aqui, ele tem uma pegada diferente do resto do Brasil. A gente comemora o Natal normalmente nas outras capitais, mas aqui a gente tem uma espécie de festa muito grande de Natal, que ela ocorre nos principais parques e no centro da cidade. Existe uma apresentação de coral que enche bastante o centro da cidade ali, e existem bairros aqui específicos que existe uma espécie de competição entre quem enfeita mais ali a sua casa. Então você percebe que o Natal aqui, ele é levado mais a sério. Então existe muito isso aqui. E em contrapartida, um fato interessante é que o Ano Novo aqui, ele basicamente não existe. Como assim não existe Ano Novo? Bom, você vê em todas as capitais aí, né, aquela concentração de público em um local para comemorar o Ano Novo, né? Sempre tem aquele ponto específico, geralmente é mais de um, inclusive. E aqui a gente não tem um local público onde acontece isso. A gente às vezes tem ali, né, um pouquinho de gente ali no parque e vai por conta própria. A gente não tem uma organização da prefeitura para isso. Então o que você vai ver aqui no Ano Novo é uma cidade deserta. Festas, você vai ver festas particulares, pagas ali, mas aquela reunião pública da população ali para comemorar o Ano Novo, isso você não vai ver por aqui. Então basicamente quem quer comemorar o Ano Novo aqui, ele vai para o litoral paranaense ou catarinense. Então a gente meio que não tem Ano Novo aqui.
8. Carnaval. O carnaval é algo muito polêmico aqui em Curitiba e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, a gente sabe que Curitiba é uma cidade que tem uma grande parte da população conservadora e ela não quer seguir o que é a cara do Brasil ali, o carnaval, né? E a gente vê muitas vezes nas redes sociais as pessoas tendo realmente crises de ódio em cima dessa festa. É o que a gente vê ali nas redes sociais. E, bom, a gente sabe que existem pessoas que não pensam assim, inclusive a prefeitura da cidade, porque muita gente acaba pensando, então não tem carnaval, então se torna algo muito contraditório. Como a prefeitura quer, a prefeitura bota. Inclusive a prefeitura é tão estranho porque a prefeitura ela faz uma pegada conservadora e os conservadores apoiam a prefeitura atual daqui, que coloca o carnaval no centro. Então, assim, fica meio complicado, é muito contraditório isso. Então você tem no centro da cidade um pequeno carnaval ali, né? Você tem ali às vezes um pequeno carro alegórico, né? Você tem uma pequena quantidade de blocos bem pequenas, eles não dão muito movimento, mas a gente tem inclusive escolas de samba da cidade, que também não são, né, como escolas de samba da região sudeste, grandes, mas a gente tem pequenas escolas de samba que inclusive desfilam no centro da cidade. Então o carnaval daqui ele é muito contraditório, mas ele existe sim. 9. Escassez de informações públicas. Sim, é bem complicado você procurar notícias da cidade aqui. Curitiba é conhecida por ser uma cidade com um aspecto mais introvertido, fechado e com poucas questões culturais públicas acontecendo. Então, você acaba que você abre o jornal, você vê mais notícia do estado do Paraná, de cidades de fora de Curitiba, fora da capital, às vezes, do que de Curitiba. Então, a população, por mais que seja imensa aqui, seja a capital do estado, você às vezes fica perdido, sem saber. Às vezes você chega aqui e você chega no centro da cidade e está acontecendo algo, né? Às vezes até um evento cultural e a divulgação é bem pequena. Assim como a parte ruim daqui também é pouquíssima divulgada. Então, algumas vezes você se espanta com certas coisas que acontecem do lado da sua rua e você não sabia que estava acontecendo, porque não adianta você buscar na internet, parece que a única preocupação aqui de divulgação pública é especulação de imóvel, supervalorizar as coisas, então acaba que a escassez de informação pública é muito grande. 10. O trânsito. O trânsito daqui também é muito diferente de outras capitais. Estamos acostumados a ver ali em horários de pico, saída de trabalho, famoso hora do rush. Inclusive, hora do rush é um termo que a gente não vê muito sendo utilizado por aqui, justamente porque Curitiba não concentra grandes trânsitos. Por mais que a gente tenha uma quantidade ali, né, de fluxo de pessoas saindo do trabalho, a gente acaba não vendo. A gente vê sempre ruas livres, a não ser que tenha um grande acidente, né, numa via principal, né? Mas fora isso, você sempre vai ver tudo fluindo. Isso tem muitas características que fazem isso acontecer. Uma delas, né, seria realmente a estrutura como foi pensado o fluxo da cidade. Curitiba é conhecido por ter ruas largas, né? Curitiba foi uma cidade planejada, diferente de cidades mais antigas, em que simplesmente ali tudo foi acontecendo, né, sem planejamento. Curitiba foi uma cidade planejada para ser a capital do Paraná, né, depois de muitos anos das cidades já estabelecidas. E isso fez com que tivesse ruas mais largas, né, um desenvolvimento melhor para os carros, né, evitar esses tipos de trânsito. E também existe um outro fator que pouco é falado. O que causa muito questão de trânsito nas cidades. A gente vê regiões menos populosas como Curitiba, como Florianópolis, por exemplo, é a questão das pessoas saindo fora de horário de trabalho para lazer específicos, né, para fazer coisas além de trabalhar. Então, em Florianópolis, por exemplo, a gente tem a praia, né? As praias ficam muito cheias, tem bastante movimento, isso causa trânsito.
Então aqui a gente tem a ausência da praia e também diferente de São Paulo, daqui, São Paulo toda hora está acontecendo algum evento, grande evento, né? Aqueles eventos que são nível ali, né? América do Sul inteira, né? Então aqui fica tudo lotado. Então por aqui dificilmente você vai ver um grande evento acontecendo no final de semana. Seriam mais os shows na Pedreira ali, né? Então por ali você já vê que o trânsito já muda. Mas fora isso, você vai ver que como não tem muito essa pegada, acaba que o trânsito flui bem. Existem muitas outras curiosidades sobre Curitiba. É uma capital muito peculiar, muito diferente do padrão brasileiro, mas fica para o próximo vídeo. Se assistiu o vídeo até aqui, agradeço. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, agradeço mais ainda. Falou, galera, até a próxima então. Valeu, fui!